Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele bate-papo de toda semana. E hoje vamos dar continuidade às chamadas reações de eliminação. No encontro anterior falamos sobre a desidratação de um álcool, né? Você pega lá a molécula do álcool e você retira uma molécula de água. Então é sim uma reação de eliminação. Mas naquela oportunidade eu preferi falar apenas da desidratação de álcool. Então hoje vamos dar continuidade aí a esse assunto, falando de outras reações de eliminação. Lembrando apenas que o mecanismo é o mesmo. Então, falando em mecanismo, então vamos rapidinho passar sobre o que já apresentamos no encontro anterior. Essas reações de eliminação, ela constitui mais um grande grupo aí de reações da nossa química orgânica. O procedimento, digamos assim, o mecanismo é exatamente o inverso do mecanismo de adição. Então, na reação de adição, você acrescenta um grupo, ou um átomo, ou um grupo de átomos na molécula orgânica. Com isso, você elimina a insaturação. No caso da reação de eliminação, é exatamente o inverso. Você vai eliminar um grupo ou um grupo de átomos, um átomo ou um grupo de átomos da molécula orgânica, e aí você forma a insaturação. Vale a pena comentar que quando você vai provocar uma reação de adição, são dois grupos adicionados ali aos carbonos. Então, um carbono recebe um grupo, o outro carbono recebe um outro grupo. No caso da eliminação, é exatamente a mesma. Então, você não tem como eliminar apenas de um único carbono, isso não existe. No caso ali, você elimina de um carbono e de um outro carbono, para que você possa, então, formar aí a nossa ligação insaturada, a nossa ligação dupla, como está aqui nesse produto. Então, o mecanismo ele é o mesmo. Mais uma vez, falando aqui a respeito dessa reaçãozinha, então, se é uma reação, tem aqui um H e um Cl, então você coloca ali uma substância básica. A substância básica ela elimina o ácido, então você tem aqui a formação de uma reação de eliminação de HCl. Essa reação já conversamos, já falamos sobre ela, já coloquei, já apresentei no encontro anterior. Então forma aqui de novo, perceba, um composto insaturado. Aqui a gente não está fazendo eliminação em carbonos vicinais, aqui a eliminação está sendo feita em carbonos da extremidade da molécula. Então, quando isso acontece, você elimina de uma extremidade de um outro carbono que não seja um carbono vizinho, um carbono vicinal, você tem a tendência de fechar a cadeia. Então, nesse caso que você vai dar origem a um composto fechado, forma-se exatamente uma ligação aqui, entre os dois carbonos que perderam aqui os átomos de bromo. Forma aqui um composto cíclico. Muito bem. Então, lembrando, só falando mais uma vez, que a eliminação é exatamente isso. É quando você elimina um átomo ou grupo de átomo de uma molécula orgânica. Então, mais uma vez, sai um grupo aqui, sai um outro grupo, forma-se ali a insaturação, e esses grupos que saíram da molécula orgânica eles vão formar um novo produto, um produto inorgânico normalmente. Então, esse é o mecanismo, nós já discutimos quando apresentamos a hidratação. Bem, aí, para esse encontro de hoje, a gente vai falar da eliminação de hidrogênio, desidrogenação, exatamente a saída do hidrogênio. Então, você tem aqui um composto cadeia saturada, ligações simples, você faz aqui o uso de calor, de um catalisador, normalmente é níquel ou platina que a gente utiliza como catalisador, e você tem então a saída de dois átomos de hidrogênio, formando aqui o nosso gás hidrogênio e o composto, então, formando aqui uma insaturação, certo? Coloquei aqui, ocorre a eliminação de uma molécula de hidrogênio, ao contrário da hidrogenação. Através da desidrogenação é possível converter gorduras saturadas, que são gorduras contendo apenas ligações simples, em insaturadas, aquelas que contêm ligações duplas ou triplas. Álcools e cetonas, aldeídos, oxidação, então são formas que a gente tem de reações pela saída do nosso hidrogênio, chamada desidrogenação. Uma outra reação seria a eliminação de halogênio, mecanismo mesmo, só muda aí o nome da reação. No caso aqui seria uma dehalogenação. Você vai exatamente tirar o halogênio.
Então você tem aqui, ó, mesmo comportamento, a mesma molécula, e você retira esses dois bromos aqui utilizando o metal, no caso aqui o metal zinco. Então metal zinco iônico, elemento muito eletronegativo, né? Então tem uma reação ali mais propensa em que o zinco esteja ligado aos bromos. Então você tem aqui, ó, formou aqui um sal, brometo de zinco, e forma-se ali a chamada ligação insaturada, ligação dupla. Então coloquei aqui que a eliminação dos halogênios, que são elementos eletronegativos, né, é facilitada utilizando-se o metal, que é pouco eletronegativo, ele é muito eletropositivo, né? Então existe ali uma tendência forte de ligação entre o metal e o halogênio, correto? Eliminação de halogênio hidreto, desidrohalogenação. O que seria um halogênio hidreto? É exatamente o bromo, né, ligado ao hidrogênio, mas calma, não está ligado na molécula orgânica, vão se ligar lá no produto. Tá vendo aqui? Então aqui formou o HBr, então eu eliminei da molécula orgânica um halogênio-hidreto. Tá? Então, para eliminar uma substância ácida, né, eu uso uma base. Tá vendo aqui? Então, eu usei aqui o KOH em meio álcool, e aí você tem então a retirada do HBr. De novo, uma reação de eliminação. Então, coloquei aqui, ocorre a eliminação de HBr, HCl ou HI. Emprega-se, nesse caso, uma base para arrancar, né, o ácido que está contido lá na estrutura, digamos assim, da nossa molécula orgânica. Tá? Então, é uma reação de eliminação. Eliminação de halogênio hidreto, desidrohalogenação. Aqui a gente precisa apenas apresentar essa questão de ser um produto, o produto predominante, né, o produto principal da reação. Então aqui eu coloquei que nesse caso aqui, eu vou fazer mais comentários ainda, o produto principal seria esse produtozinho aqui, ou seja, a dupla ligação nessa posição, porque foi esse hidrogênio aqui, desse carboninho, que foi retirado, certo? Mas existe a possibilidade também de você retirar o hidrogênio aqui do primeiro carbono, tá vendo? Então, só que esse produto aqui, ele ocorre em menor quantidade. Então, a gente diz que o produto da reação é esse primeiro produto aqui. Ué, Jean, como é que eu sei qual hidrogênio? Basta você lembrar da nossa regra de Markovnikov, que apresentamos lá no início. Então, o que diz a regra do Markovnikov? Que o hidrogênio ele é adicionado, ok? Adicionado no carbono mais hidrogenado. Então pensa comigo, o hidrogênio ele entra no carbono mais hidrogenado e ele sai do carbono menos hidrogenado. Então, na verdade, veja comigo, ó, aqui eu tenho esse carbono aqui tem 2 hidrogênios e esse carbono tem 3 hidrogênios. Então sai do carbono menos hidrogenado. Correto? Então, na verdade, o composto principal para essa reação é esse primeiro compostozinho aqui, certo? Essa regra chamada regra de Zaitsev, que é exatamente o contrário do que disse o Markovnikov. Então, no Markovnikov, mais uma vez, entra no mais e sai do menos. Então, eu coloquei aqui, segue a regra de Zaitsev, que diz que o hidrogênio a ser eliminado sai do carbono menos hidrogenado, correto? Tomar cuidado com essa observação aí. Muito bem. Ainda falando de reações de eliminação, agora a eliminação de água não do álcool, mas sim de um ácido carboxílico. Então, desidratação de ácidos carboxílicos. Então, nesse caso aqui, essa desidratação ela vai ser do tipo intermolecular sempre. O que seria intermolecular? 2 moléculas gerando água. Então repare aqui, ó, dessa primeira molécula eu tirei o hidrogênio e da segunda molécula eu vou retirar toda a hidroxila. Então eu tenho aqui 2 fragmentos orgânicos que se ligam, né? Vai formar então essa estruturazinha aqui que nós não trabalhamos em questão de nomenclatura. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de anidrido. Então, anidrido seria uma substância orgânica formada a partir da desidratação de um ácido carboxílico. Então, percebeu? Tirei o hidrogênio da primeira molécula, tirei a hidroxila da segunda molécula, formou água. E esses 2 fragmentos eles se ligam desse jeitão aqui. Então, isso é uma nova função orgânica, né, que a gente chama de anidrido. Correto? É a junção de 2 moléculas de ácido
pela retirada da nossa água, tá? Coloquei para você sob aquecimento e na presença de desidratante, né, que é aquela substância que retira a umidade, que pode ser o P2O5, o ácido sulfúrico ou H3PO4. Ocorre a formação de anidrido do ácido. Então, isso aqui é um chamado anidrido. Ok? Muito bem. Ácidos, né, um ácido especial que é o chamado ácido dicarboxílico. Então, essa desidratação aqui vai ser uma desidratação que a gente pode chamar de desidratação intramolecular, dentro da própria molécula do ácido. Mas essa intramolecular ela só ocorre em ácidos dicarboxílico, né, que são ácidos que apresentam o grupo carboxila nas extremidades da molécula. Então você vai tirar de uma extremidade o hidrogênio, da outra extremidade a hidroxila. A molécula então ela fica com 2 carbonos terminais carente de ligação. O que eles fazem? Eles se ligam. E aí você tem então o fechamento da molécula. Perceba que essa molécula aqui é uma molécula fechada, cadeia fechada. É um anidrido cíclico, tá? Então, quando que se forma um anidrido cíclico? Quando você tem um ácido dicarboxílico que perde água por desidratação. Correto? É uma reação de eliminação. Os ácidos dicarboxílicos se desidratam com maior facilidade. Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 ou 6 átomos de carbono. Certo? Muito bem. Falando aí do ácido metanóico, esse ácido metanóico, quando ele desidrata, isso é uma exceção à regra. Esse ácido metanóico, quando ele desidrata, ele não forma um anidrido. Sim, ele vai formar o CO, que é o monóxido de carbono, e água, que foi produto aí da desidratação. Então, tome nota, cuidado com essa situação, porque é uma situação, uma exceção à regra. Você não consegue desidratar o ácido metanóico para formar o anidrido. Não, ele desidrata e forma o CO, que é o nosso monóxido de carbono. A desidratação do ácido fórmico metanóico irá produzir monóxido de carbono. É uma exceção a esse comportamento aí, a desidratação do nosso ácido carboxílico. Meu amigo, minha amiga, dito isso, muitíssimo obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua paciência, pela sua audiência. Então agradeço imensamente. Qualquer dúvida, faça contato e a gente se vê então no próximo vídeo. Fique com Deus, saúde e paz.